Segunda forma de expressão de afeto. Nós temos a comunicação verbal, que a gente conhece também por palavras de afirmação. De onde vem a raiz dessa forma de expressão de afeto? Do nosso segundo momento com a maternidade, com a nossa mãe. Então, a gente nasce e recebe primeiro aquele contato físico afetivo com a mamãe, nossa primeira expressão de afeto. A segunda é a comunicação da mamãe com o bebê. A mamãe fala com o bebê reconhece a voz da mãe, o qual ele tinha contato durante a gestação inteira. Então, quando ele nasce, ele reconhece aquele som que traz uma sensação de conforto, de acolhimento e de conexão emocional. Ali o bebê começa a fazer uma conexão emocional com a mãe inconscientemente. Um dado interessante é inclusive sobre a visão do bebê. O bebê, quando nasce, ele tem a visão bem embaçada. Ele só consegue enxergar com nitidez na distância de 20 centímetros, que é exatamente a distância entre o peito e os olhos da mãe. Enquanto a criança está amamentando, ela consegue visualizar o rosto da mãe com nitidez, devido ser possível para o bebê fisiologicamente, de acordo com o desenvolvimento natural dele. Então, nesse momento, quando a mãe está ali amamentando o bebê, em geral a mãe está olhando o bebê, está conversando com ele, está fazendo um carinho. Isso acaba sendo um momento de fortalecer, aprofundar essa conexão de amor, né, de reconhecimento entre a mãe e o bebê, que nesse início da vida é uma relação simbiótica, né? Para o bebê, como se ele e a mãe fossem a mesma coisa. Então, é muito importante para a criança. Conforme a criança vai crescendo, ela vai recebendo mais palavras de afirmação, né? De parabéns, você conseguiu caminhar, como você é lindo, como você é fofinho. E também tem palavras de afirmação, às vezes, que são negativas. Poxa, você quebra tudo, você é descuidado com seus brinquedos. Tem várias formas da gente receber afirmações verbais. Nem sempre elas são digamos, confortáveis de se escutar. Elas podem também ser críticas, elas podem ser julgadoras, elas podem fazer você se sentir desvalidado, sem valor, sem reconhecimento, ou ao contrário, você receber muita validação positiva, ser bastante estimulado, o seu ego, que você é a melhor pessoa do mundo, é inteligentíssimo, é melhor do que os outros, é a pessoa mais linda e de repente isso também ser ali uma pseudo-verdade para você, e quando você vai para o mundo real também pode ter uma frustração aí, porque você vê que não é bem assim, né? Lá no mundo real você pode ser especial sim, por ser você, por ser uma pessoa única, singular, mas não é a melhor de todas, né? Todo mundo tem o seu valor. Mas a questão aqui é que pessoas que recebem muito afeto através dessa afirmação verbal, né? Essas pessoas, elas tendem a ser pessoas geralmente bem comunicativas, elas conseguem falar, conversar, conseguem elogiar, conseguem criticar bastante também, dependendo de como ela recebeu. Ou seja, ela expressa com muita facilidade o afeto dela, seja positivo ou seja não tão positivo. E geralmente ela vai querer que o outro também faça isso, porque esse é o filtro dela. Essa é a expressão de afeto primária dessa pessoa, a verbal. Então ela vai tender muitas vezes a falar muito para as pessoas: eu te amo, você é linda, ai que saudade, ai como você é incrível, para ver se o outro também traz. Não é especificamente para isso, tá? A pessoa não fala só para receber de volta, ela fala porque realmente é a forma dela dar afeto. Mas muitas vezes ela também quer receber dessa forma e inconscientemente pode ser sim um estímulo do outro também devolver verbalmente esse afeto para ela, porque vai ser importante para ela receber assim. Mas aí nós podemos ter um problema nessa situação, que é, vamos supor que eu sou uma pessoa que tem uma expressão de afeto primária na afirmação verbal, ok? E aí eu caso com uma pessoa que não é, que de repente é mais física. Então essa pessoa vai querer ficar ali abraçadinha em mim, me tocando, me fazendo um carinho, mas não vai falar nada. Essa pessoa vai estar ali só comigo o tempo todo, me dando esse carinho afetivo ali, físico, e eu esperando ela dizer um eu te amo, esse eu te amo não vem nunca, ou ela dizer, nossa, essa conversa é muito bacana, como é gostoso conversar com você, ai, parabéns pelo que você está me trazendo, que você fez no seu trabalho hoje, nossa, eu tenho tanto orgulho de você, você é uma pessoa incrível, uma profissional incrível.
Não que você tenha que ficar elogiando a pessoa o tempo inteiro, não é isso, mas de vez em quando a pessoa que é muito verbal precisa escutar algo, mesmo que você mostre de várias outras formas que você a ama. Para quem é verbal precisa escutar eu amo você, senão é como se ela ficasse ali sempre naquele vazio, né? E aí aquele copinho do afeto que precisa se preencher, ele fica vazio. E o que você dá não consegue preencher, por quê? Porque, de novo, é como se eu falasse português e o outro chinês. O outro não tá conseguindo entender que eu quero o que eu estou falando em português, não o que ele está me dando em chinês. Aí entra, já que nós estamos aqui falando do verbal, a comunicação. Quando o casal tem consciência, então, dessa diferença da expressão de afeto primária de cada um, a pessoa precisa chegar para outra e dizer: olha, para mim é muito importante quando você diz o que você pensa, fala dos seus sentimentos, diz o que você sente em relação a nós, a nossa relação, ou sobre mim, sobre como você me vê, se você me acha bonita porque hoje eu tô bonita e cheirosa. Mesmo que você pense, eu gostaria de escutar. Isso faz com que eu me sinta amada. E o outro, sabendo disso, por amor, vai se dedicar um pouco mais para te dar um pouquinho mais disso que te falta. E que tem importância para você, que é uma necessidade para você, que te faz se sentir amada, né, através deste caminho. E essa pessoa que não tem a expressão verbal como primária e tem mais dificuldade de falar, provavelmente ela não teve muito isso lá nessa primeira infância, ela não foi muito estimulada afetivamente através das palavras de afirmação, então ela pode até ter sido muito criticada e aí ela tem medo de falar e escutar algo que ela não vai conseguir dar conta. Então muitas vezes a pessoa pensa tudo isso, mas ela não consegue verbalizar para você o que ela pensa, o que ela sente, porque ela tem medo do que ela vai escutar de volta, então ela se fecha. Então quem cala muitas vezes é para não escutar aquilo que tem medo de que possa se magoar, se sentir criticado ou humilhado, ou realmente escutar o que não quer, o que não gosta, não está pronto para escutar. E realmente se fecha, se guarda ali dentro de si com seus pensamentos e seus sentimentos. Essa pessoa deixa de receber tanta coisa boa, deixa de poder desenvolver pensamentos, ideias, troca de sentimentos com o outro por medo, porque está preso lá nas dores infantis, nas feridas emocionais e infantis da sua criança interior, porque hoje é um adulto e continua carregando isso consigo e se fechando. Então, quando essa pessoa está casada com alguém que tem a expressão primária verbal mais potente, ela tem oportunidade de aprender a desenvolver um pouquinho mais dessa expressão de afeto. E aí ela poder ter a oportunidade de tanto preencher um pouquinho isso para a pessoa que ela ama, quanto ela também receber, né? Aprender a receber. E aprender uma nova forma de se sentir amado. Outra questão é que, através dessa expressão verbal afetiva, nós também podemos estimular o nosso desejo sexual. O desejo sexual, ele se manifesta através daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente vê, de um toque físico também, mas ele é muito mais sobre a escuta, porque o desejo ele está na cabeça. Tudo aquilo que eu imagino, que eu escuto, que me estimula auditivamente, faz com que então o meu corpo comece a ter respostas fisiológicas de desejo sensorial, ou seja, é uma emoção sensorial de prazer que começa a se manifestar, de tesão, que eu quero ter esse contato físico com outro para fazer a troca de prazer através do ato sexual. Se eu não for estimulada auditivamente, o meu desejo vai ser mais escasso e eu vou ter mais dificuldade de sentir essa vontade de ter esse momento de intimidade com o meu par. Isso em relação a quem tem como forma de expressão de afeto primária as palavras de afirmação, ok? Então, para quem tem, por exemplo, o toque físico, como nós vimos anteriormente, só um toque vai fazer a pessoa já sentir vontade de estar com a outra. Isso vai ocorrer. Mas para quem é verbal, precisa escutar para sentir esse desejo, entende? Então, nesse momento, essa pessoa que não tem o verbal tão desenvolvido vai, de repente, questionar: ai, o meu marido não gosta muito de ter relação sexual comigo, as nossas relações sexuais são muito espaçadas, eu acho que essa pessoa não me ama mais ou me deseja mais, ou a mulher, enfim, né?
E na verdade não é sobre isso. Na verdade, é porque essa pessoa não está sendo estimulada da forma adequada, daquela forma que faz ela manifestar esse desejo de ter o contato físico e a troca de prazer com você. Então, por exemplo, vamos olhar a diferença fisiológica entre o homem e a mulher. O homem tem necessidade do ato sexual com muito mais frequência. Por quê? Porque ele produz uma quantidade de sêmen toda vez que esvazia o saco escrotal dele. Então, o homem ele está produzindo a semente da vida, literalmente, até o fim da vida dele. Já a mulher não. A mulher ela nasce com uma quantidade de óvulos e quando ela gasta esses óvulos, ela entra na menopausa e ela não pode mais gestar uma vida. Então, o homem e a mulher têm essa diferença. Pelo homem estar ali fisiologicamente produzindo sêmen com mais frequência, ele precisa esvaziar os testículos para que eles possam continuar produzindo um material mais novo, digamos assim, né? E então ele precisa de sexo com mais frequência. Mas a mulher não é assim. E muitas vezes o homem tem um termômetro sobre o afeto e o amor da mulher em relação a ele pela frequência sexual. Tem mulheres que têm uma frequência sexual maior, gostam mais do ato sexual. Tem mulheres que não, que têm questões hormonais, que às vezes não têm realmente um interesse tão maior assim pelo sexo, pelo ato sexual. Ou mulheres que, de repente, também têm formas de afeto diferentes de serem estimuladas para o ato sexual. O homem não sabe disso e não sabe como estimular essa mulher, e aí ela não está ali nessa conexão emocional de se disponibilizar para esse marido. Então, o homem acaba fazendo esse termômetro de amor e afeto. Com isso, muitas vezes as mulheres pensam que a expressão de afeto do homem é através do sexo. Não necessariamente, até pode ser para quem expressa fisicamente, mas não quer dizer que seja a única, tá? Porque o físico não é sobre o sexo é uma das formas de sentir prazer, mas é sobre contato, sobre sentir o outro junto dele, o calor ali, ficar juntinho, é mais nesse sentido, tá? Então vamos fazer aqui uma reflexão. Imagine, vamos fazer com um homem, imagine que você acha que a sua mulher não ama tanto você porque ela não transa com tanta frequência com você, ok. E aí, de repente, você sente desejo por ela, mas ela não corresponde nessa mesma empolgação e no grau de atividade sexual. E aí, essa mulher, de repente, começa a ser muito grosseira, muito crítica, muito julgadora com você. Como você vai se sentir se ela começar a te tratar assim? Você se sente exposto, ela faz isso na frente das pessoas, dos seus pais, dos seus amigos. Ela te trata muitas vezes até como uma criança. Como você vai se sentir? Provavelmente chateado, magoado, vai se afastar, vai se desconectar emocionalmente. E o desejo sexual vai diminuir. Você acha que você ainda vai querer transar com ela com a mesma vontade que você estava? Provavelmente não. Então, o ato sexual não é uma forma de expressão de afeto. Ele é uma necessidade fisiológica e biológica onde a gente busca prazer e a função de gerar uma nova vida. Quando a gente fala da função biológica do sexo. Provavelmente a sua forma de expressão primária de afeto pode ser verbal, porque se atingiu você a forma que ela falou com você e você perdeu o tesão, a vontade de ter o sexo com ela, provavelmente então você pode ser uma pessoa que precisa de palavras de afirmação. Bom, com todo esse conteúdo, você conseguiu se identificar com a expressão de afeto verbal, palavras de afirmação? Como é que é para você essa forma de expressão de afeto? Veja se fez sentido para você, ou se você reconhece isso no seu par. E no próximo encontro, vamos conhecer a terceira forma de expressão de afeto. Corre lá!